o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os governos estaduais e municipais aguardam com expectativa a liberação de recursos para a retomada das obras na área da educação. O presidente Lula assinou a medida provisória que disciplina o pacto pela retomada das obras de creches, quadras esportivas e escolas. Serão pelo menos 4 bilhões de reais de investimentos entre 2023 e 2026. O reinício de mais de 3.000 obras em todo o Brasil. Sobre esse assunto, que interessa diretamente a milhões de brasileiros de todo o Brasil, o jornal Alerta Geral recebe a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba, para uma conversa com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Presidente Fernanda Pacobaíba, seja bem-vinda aqui ao Jornal Alerta Geral, matando saudade das suas participações conosco para falar aos cearenses, aos brasileiros, porque afinal estamos também nas redes sociais do Ceará agora. Presidente Fernanda Pacobaíba, quando começa a chegar esse dinheiro para os estados e municípios retomarem essas obras de creches, quadras esportivas e também escolas? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto. É um prazer estar com você, estava com saudade mesmo, viu, Luzenor? E, de fato, esse plano é um plano extremamente aguardado. Nós assumimos o FNDE e o MEC com algumas precariedades, especialmente no andamento dessas obras. Nós assumimos com uma dívida pendente com as construtoras, obras realizadas, obras medidas, e que estavam pendentes de pagamento em torno de 700 milhões de reais. E no tocante a obras inacabadas e paralisadas, com quase 4.000 obras nesse status em todo o Brasil. E aí nós não acreditamos que tem muito sentido você estar começando coisa nova com um monte de esqueleto espalhado pelo Brasil, né, gente? Então, de fato, é um plano aí liderado pelo presidente Lula, é um plano de retomada dessa confiança, né, dos construtores, das prefeituras, da comunidade, que essas obras vão acontecer, e esse plano, essa semana a gente deve estar publicando o decreto regulamentador. Os municípios vão ter em torno de 60 dias para manifestar esse interesse, preparar os laudos de engenharia para dizer em que pé está essa obra e a gente efetivar a retomada. A senhora acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, nessa visita ao Ceará há poucos dias, quando foi lançado o pacto pela retomada das obras na educação. Diante desses prazos e também da publicação do decreto que a senhora faz referência, os municípios e os governos estaduais já terão recursos neste segundo semestre de 2023 para a retomada dessas obras? Perfeito, Luzenor. É assim, já foi destacado, o MEC já passou para o FNDE, está nesse processo de desenvolvimento orçamentário em torno de 500 milhões de reais. Então, esse aí é um dinheiro imediato. A gente sabe que tem um tempo também para as prefeituras refazerem as licitações e elaborarem esses laudos de engenharia. Isso também não é toda uma burocracia que está envolvida nessa retomada, mas para esse ano nós já temos garantia de 500 milhões de reais. E isso é mais do que suficiente para a gente, para aqueles que quiserem, né? E lembrando também, viu, Luzenor? Aqui no FNDE são 3.600 obras. A gente vai estar dando prioridade no ciclo inicial para quem está na boca do gol. Tem muita obra que está entre 80% e 100% de execução. Quer dizer, ela está muito próxima de executar. A gente quer que a população veja o mais rápido possível essas obras acontecerem. Só para você ter dimensão e as pessoas compreenderem de que é que a gente está falando, vamos imaginar que essas 3.600 obras aqui do FNDE, elas fossem todas finalizadas. A expectativa é que gere mais 450 mil vagas na educação básica no Brasil. Então, é algo extremamente relevante a retomada desse pacto, no momento que a gente está precisando de mais creche, que a gente está precisando de mais escola, que os meninos precisam de quadras, né? O esporte é fundamental para o jovem, hoje a cultura também. Então, assim, é um plano que a gente aposta muito para contribuir para a educação básica brasileira.
Presidente Fernanda Pacobaíba, a gente se acostumou muito a falar com a senhora, a época secretária da Fazenda, sobre o dia a dia, o cotidiano do Ceará. Hoje nós conversamos sobre ações em todo o Brasil, mas eu quero puxar também um pouco aqui para o estado do Ceará, antes da entrada do jornalista Beto Almeida, para perguntar à senhora quantas obras estão paradas, serão retomadas no Ceará, qual o benefício para o estado do Ceará, para os 184 municípios do Ceará dentro desse pacote de obras do Pacto de Retomada de Obras da Educação. Pronto. Aí no Ceará, esse número de obras inacabadas e paralisadas, ele está em torno de 240 obras. Na verdade, são 243. Estão espalhadas em mais da metade, mais de 100 municípios cearenses. Então, assim, a gente vai aguardar que esses prefeitos, é importante a gente ressaltar também, Beto e Luzenor, a gente só vai estar retomando a obra daquele município que o prefeito, o secretário de educação, enfim, que ele se manifeste que ele quer retomar. Porque a gente sabe também que tem um percentual dessas obras que às vezes não tem mais sentido, Beto. Vamos imaginar que você tinha um projeto de fazer, digamos, uma creche para uma determinada localidade e as crianças já cresceram. Vamos imaginar, na verdade você não precisa mais de uma creche, você precisa de uma escola de ensino médio. Porque essas obras, gente, para vocês também terem dimensão do tamanho, né, daquilo que a gente está tentando resolver aqui, são obras desde 2007. Então, são 16 anos, né, de atraso na entrega dessas obras inacabadas e paralisadas, seja por motivo estrutural, seja porque o governo federal não repassou o dinheiro a tempo para que as construtoras pudessem fazer, seja porque as empresas abandonaram, seja, enfim, tem todo tipo de problema. Então, a gente vai aguardar aí também os municípios cearenses se manifestarem para essa retomada. Agora sim, jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, então, a presidente do FNDE. Obrigado, então, pela entrevista. E eu pergunto para a senhora o seguinte, a senhora falou que ao assumir aí a presidência do FNDE, encontrou dívidas de 700 milhões, né? Algo em torno de 700 milhões de reais em dívidas. A senhora vem conseguindo colocar em dia o pagamento dessas obras? Não só já conseguimos, viu, Beto? Tem um dado que o presidente Lula tem falado, o ministro Camilo tem falado, em menos de 4 meses, né, de gestão efetiva, nós pagamos mais no governo Lula do que foi pago em todo o ano de 2022. Por quê? Porque ao assumirmos, nós precisamos colocar a casa arrumada, deixar a casa arrumada, para que outros projetos eles possam ser dados continuidade na educação básica. Não tem sentido nenhum você iniciar outros projetos devendo, como a gente diz no Ceará, aí, a Deus e o mundo. E o pior, a mesma palavra que eu falava aí no fisco, e que é super importante nessa relação administrativa, no caso aqui, e que é super importante também na relação fiscal, se chama confiança. Ontem eu escutei de um prefeito aqui que ele tinha reaberto uma licitação para terminar uma determinada creche numa localidade no Brasil, e a licitação tinha dado deserta. Ele fez isso em novembro do ano passado. Agora, as empresas viram que a gente voltou a pagar essas obras. Ele reabriu a licitação agora em março e apareceram 21 empresas em contratar com ele. Então, assim, esse estabelecimento da confiança é absolutamente fundamental para qualquer gestão nesse país. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba. Presidente, eu quero pedir 1 minuto para a senhora para esticar mais essa nossa conversa, fazer um rápido intervalo, para falar também sobre outras ações do FNDE que passam pelo Programa de Alimentação Escolar, Biblioteca da Escola, Caminho da Escola, Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional do Livro Didático, além do Plano de Ações Articuladas e também do Transporte Escolar, que é um item extremamente quando a gente fala sobre qualidade da educação pública. Daqui a pouco, em 1 minuto, de volta nesta entrevista com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba.